Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, fazendo aqui debates, conversas, discussões que precisam ser feitas aí, né, tanto pela classe trabalhadora, mas pela esquerda de modo geral. E no dia de hoje, né, nós vamos tratar aqui um pouco sobre a eleição do Andes, né? A eleição do Andes que vai ocorrer, se a Gisele e a Soraya me corrijam se eu estiver errado, em abril, na qual contará, né, com 4 chapas aí inscritas, né? E a gente vai bater um papo aí com a chapa 4, né, formada pelo Partido Operário Revolucionário e a Arte, né? Existem outras chapas também, da qual o Mesa de Debates vai estar convidando aí para falar. E a gente vai fazer esse debate sobre, né, educação superior, né, sobre a categoria aí dos professores e muito mais. Lembrando sempre que lembrando aqui, né, que o Mesa de Debates não tem, né, vínculo nenhum, né, com o Andes, e muito menos, né, apoia, né, algumas das 4 chapas que estão né, concorrendo. O Mesa de Debates apenas vai abrir espaço aí para as chapas, né, falarem. A chapa 4 se manifestou interesse, procurou mesa de debates, né? A gente está organizando esse bate-papo. A chapa 2 também procurou o mesa de debates e a gente vai organizar uma live aí junto com eles. Enfim, então, sem muita enrolação aqui, passo a bola aí para a Gisele e a Soraya, que já estiveram aqui no mesa de debate em outras ocasiões, poderem aí se apresentar. Quer começar, Soraya? Pode ser. Então, eu sou Soraya, estou participando da construção, né, da Chapa 4, antes classista, romper com a capitulação para lutar pelos salários, direitos e pelo socialismo. E sou militante da Corrente Proletária na Educação, do Partido Operário Revolucionário, e sou professora, né, da base do Andes, da Universidade Federal de Pernambuco. E agradecer, Guilherme, pelo espaço aqui no Mesa de Debates, né? Assim, a gente considera esse espaço de discussão democrático, né, para que as várias correntes e agrupamentos possam se expressar, muito importante, né? Então a gente agradece pelo espaço. Gisele? Bom, eu sou a Gisele, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, também estou na base do Andes, sou professora na categoria há cerca de 4 anos e sou militante da Aliança Revolucionária dos Trabalhadores, a ARTE. Então vamos lá para a primeira pergunta, minha gente. O que pretende, né? Qual que é o objetivo de ter a chapa 4? A gente vai fazendo uma dinâmica assim, se alternando, né, Gisele? Aí eu começo com essa, na próxima, né, a gente vai fazendo essa troca. O que pretende a chapa 4? Nós sentimos a necessidade de inscrever uma chapa para disputar a direção do Andes, dessa eleição que vai acontecer nos dias 10 e 11 de maio, né? Por conta de uma constatação de que o cenário que a gente está vivendo, a conjuntura que a gente está vivendo, a polarização eleitoral que se estabeleceu entre Lula e Bolsonaro, as ameaças da ultradireita, inclusive as ameaças golpistas, elas acabaram conformando uma frente amplíssima em torno da candidatura do Lula e Alckmin. E o movimento sindical, de uma maneira geral, acabou se alinhando, né, em torno dessa candidatura. Então, o que a gente acabou de voltar do Congresso do Andes, né, o 41º Congresso, e deu para ver que as várias forças ali dentro, elas participaram, seja no primeiro ou no segundo turno, dessa frente ampla em torno dessa candidatura,
E a proposta, né, da Chapa 4, que se diferencia das demais, é a constatação de que esse é um governo burguês, não é um governo dos movimentos sociais. Ele incorpora lideranças de movimentos, mas ele continua sendo um governo, né, voltado a garantir a exploração, a manutenção da opressão, e que para lutar pelos salários, para lutar pelos direitos, ou seja, a revogação das contrarreformas que a gente teve no último período, para lutar, consequentemente, contra as opressões, contra o golpismo, não basta fazer uma autodeclaração de independência perante o governo. A gente precisa se afirmar como oposição, como uma oposição à esquerda, uma oposição revolucionária, considerando que é um governo que inevitavelmente vai atacar os trabalhadores, vai manter o arroxo salarial, vai manter o salário mínimo de fome, e que se a gente não construir uma oposição pela esquerda, né, uma oposição revolucionária, a resposta a esses ataques, que são inevitáveis, ela vai ser capitalizada pela ultradireita, né, pela direita, inclusive com as suas variantes aí golpistas. Então, para a gente, esse foi o fator motivador principal, e é claro que uma perspectiva classista, ela vai perpassar todas as questões ali dentro do sindicato, né, que aí provavelmente a gente possa desenvolver depois, mas que tipo de unidade que a gente pensa em construir, se não é a unidade com as classes dominantes que estão, né, dentro desse governo, né, é a unidade com os oprimidos, com os explorados, por meio dos seus métodos próprios, a discussão também sobre que tipo de educação a gente defende, né, então, de romper mesmo, como as outras chapas não fazem, mas romper com a naturalização do ensino privado, lutar de fato, né, por um sistema totalmente público e gratuito. Então, em linhas muito gerais, né, eu acho que vai ser mais interessante para o debate a gente ir fazendo esse bate-bola, assim, né, mas em linhas muito gerais, o que propõe a Chapa 4 é uma chapa que se define, né, como oposição ao governo, por ser um governo burguês, que vai atacar os trabalhadores e também vai manter os ataques ao funcionalismo e ao professorado, né, vai manter a privatização do ensino superior, da educação básica também com a reforma do ensino médio, mesmo que não tenha a mesma sanha, né, do Bolsonaro, por exemplo, do extermínio indígena, coisa assim, ao sustentar a propriedade privada, esses interesses econômicos, também vai manter a opressão, né, e suas várias maneiras de manifestação. Então, por isso a gente faz esse chamado, né, a categoria para construir uma chapa que tenha esse conteúdo classista em relação às suas bandeiras e os seus métodos de luta, de resgatar os métodos da ação direta, das greves, dos movimentos. Esse é a nossa proposta. Não sei se a Gi quer complementar. Não. Acho que foi tudo. Então, vamos para a segunda pergunta, gente. E aí é uma cutucada, uma provocaçãozinha, um questionamento que inclusive eu fiz em off com a Soraya, né? E eu vou fazer aqui publicamente para vocês. Eu acho que tem duas questões aí que eu queria pontuar. A primeira que, né, eu acho que eu tô acompanhando as eleições do antes, né, embora eu não esteja da categoria, reforçando aqui, né, bem claro, eu acho que é algo democrático, antidemocrático, né, o sistema de conseguir tantos membros em estados para poder concorrer às eleições. Eu acho que qualquer pessoa que queira se organizar para concorrer no sindicato tem o direito. Isso é uma coisa. Mas tem outra questão que eu queria colocar aqui para vocês. Por que não tentar uma frente única, né? Colocando os posicionamentos de cada organização, levantando as discussões de cada organização até o final com a Chapa 2. Por que se isolar e fazer e fazer uma chapa separada, né, com a Chapa 2, que tem grupos que, por mais que a gente critique, né, eu também tenho minhas críticas, são grupos que hoje se colocam contra o governo
né, federal, né, pela esquerda, e que acho que minimamente atende os princípios aí que vocês colocam. Bom, maravilha. Posso responder essa, Sonai? Não, acho que o Guilherme coloca uma questão importante que nos dá a oportunidade de convidar as pessoas a conhecer todas as chapas. Eu acho que essa é a oportunidade única, né? Eu acho que a primeira tarefa é ler o programa, o manifesto de todas as chapas. E aí começam as nossas diferenças, né? Eu acho que a grande questão, o grande centro para a gente, a Soraya já adiantou um pouco desse debate, parte de uma caracterização científica e marxista do que é esse governo, do que é o governo federal. Em nosso juízo, o governo que ascende ao poder é um governo burguês, com todos os traços de um governo burguês. E, portanto, se é um governo burguês, não nos cabe apenas a palavra independência desse governo, nos cabe a palavra oposição a este governo, porque nós estamos partindo de uma caracterização que os professores pertencem à classe trabalhadora, embora não seja o eixo central dessa classe, o eixo central dessa classe, evidentemente, é o operariado, mas, na condição de trabalhadores, nós estamos em oposição a este governo. E todas as demais chapas, apesar das suas nuances, né, têm como centro dizer somos independentes do governo. Somos independentes. Para nós, a independência não basta. Porque, na medida em que a gente se coloca em luta, vou dar um exemplo, agora nós estamos em campanha salarial. Uma campanha salarial um pouco xoxa, mas estamos em campanha salarial, né? O governo bate o martelo e diz são 7,8% de reajuste. Um reajuste que qualquer trabalhador que a gente conversa sabe que, o que significa ir ao supermercado hoje e você não compra nada com R$200, com R$300 e etc. Tá? Então, reajuste pífio. O nosso juízo, a nossa categoria teria que se mobilizar, fazer assembleias, fazer paralisação, fazer pressão neste governo. Então, na medida que a gente luta contra alguém. E a gente luta contra aquele que está representando os interesses da classe dominante. Nesse caso, o governo Lula-Alckmin. As demais chapas, incluindo a chapa 2, têm se colocado no campo da independência. Nós somos independentes do governo. Não basta ser independente do governo, é preciso ser oposição ao governo. Uma oposição em abstrato? Não. Uma oposição porque os nossos interesses enquanto classe trabalhadora, e considerando que a categoria docente está em um processo avançado de precarização no Brasil, considerando o capitalismo dependente e que não precisa de ciência, esse tipo de capitalismo, nós vamos ter que lutar. E lutar não apenas contra a patronal de maneira direta, mas também contra a sua forma política, que é representada nesse governo. Um dos exemplos, no MEC foi anunciado pelo menos 2 nomes ligados diretamente à Fundação Lehman, diretamente ligado à Fundação Lehman, ou seja, ao capital financeiro. Certamente o desdobramento disso é ataque à educação. Qual que é a nossa posição? Apenas ser independente e soltar uma nota crítica ao governo? Não, a nossa posição é de luta, de enfrentamento. Se a luta é enfrentamento, não basta ser apenas independente, é preciso ser oposição. E essa oposição não é abstrata, ela não é vazia. Sobre o tema do isolamento, e aí eu acho que essa é uma discussão importante, porque tanto os companheiros do polo, os companheiros independentes e os companheiros da arte, a gente entende que a gente quer isolar de um setor que não faz oposição ao governo, mas a gente não quer se isolar da classe trabalhadora, a gente não quer se isolar daqueles que vão sentir de maneira imediata os efeitos do que vai ser a política do Lula-Alckmin para a educação e para a classe trabalhadora no seu conjunto. Então é um isolamento que é um isolamento das forças que não querem ser oposição, mas não é um isolamento dos interesses da classe. Eu acho que isso precisa ficar claro. E, mais uma vez, queria reforçar o convite para todos lerem os manifestos dessas chapas e procurarem a palavra oposição ao governo Lula. É isso. Obrigado, Guilherme. Soraya, quer colocar alguma coisa? Eu acho que aproveitar, assim, só para quem não está acompanhando, né, não é da categoria, é claro que há diferenças, né, entre as outras 3 chapas. Então, só para o pessoal conhecer, assim, quem são as forças, qual a característica. A chapa 1 é a chapa que tem como forças principais o PCB e a Resistência PSOL, que é o grupo que atualmente dirige o Andes. Então, é a chapa mais de continuidade. São setores, né, do sindicato que aderiram à campanha, né, do Lula no segundo turno,
né? O pessoal do Resistência queria já desde o primeiro turno, como foi no Sinasef, né? Onde é mais PSOL e PT, mas tiveram essa conduta. E não é nenhuma percepção só nossa, né? Até o pessoal que é do PT falou, olha, eles suavizaram a relação com o governo, que bom, elogiando, tal. Então, eles estão num caminho, até mesmo pela inserção do pessoal ao governo, num caminho de maior integração, né? Tanto que, pela primeira vez, a gente não tem uma oposição de esquerda no parlamento, né? Em relação ao governo PT. Só existe uma oposição à direita e olhe lá, né? Porque o governo vai absorvendo todos para dentro da base, né? E fazendo um grande bolo. A chapa 2, que é a chapa que tem... uma divisão que houve dentro dos grupos dirigentes do Andes, né? E ela tem uma outra ala do PSOL, vários independentes, ex-diretores do Andes, e também os companheiros do CAEL, né? Que é o PSTU. Aí, de fato, entre essas 3 chapas, a gente tem, inclusive, pontos em comuns com a chapa 2. Por exemplo, tanto a chapa 2 como a chapa 4 são reconhecidas, inclusive pela direção da CSP Condutas, como chapas que defenderam a manutenção do sindicato dentro da CSP, mesmo que houvesse diferentes apreciações, né, sobre a central. Inclusive, nós estamos assinando de forma conjunta com os companheiros dos coletivos que compõem a chapa 2 e outros que não estão integrando nem a chapa 2 e a chapa 4, uma nota conjunta criticando essa proposta do governo de 7,8% e chamando a ação direta. Então, a gente não tem problemas de fazer frentes junto com esses camaradas, né, nas lutas concretas. E a chapa 3 é a chapa mais identificada com o PT, né, que é a do Renova Andes, que também fala de independência perante o governo. E quando a gente fala que não basta se autodeclarar independente, é que nem o pessoal entrou no governo e falou, mas a gente continua independente. E a gente sabe que as coisas não são assim. Então, é uma ideia de que uma independência real, ela tem uma consequência em relação a métodos, a bandeiras, né? E a chapa 1 e a chapa 3, isso está muito evidente que capitularam abertamente, né, ao governismo, mas a chapa 2, ela está ali no meio do caminho. Ela fala, a gente é crítico, mas não é oposição, porque expressa esse tipo de... Por mais que tenha a caracterização de que o governo vai ter medidas privatistas, esses elementos, ainda tem essa ideia de que é um governo que também expressa os trabalhadores, que foi uma vitória a eleição, né? Então, tem esses elementos que estão ali na maneira como está colocado. E isso teve consequências, isso foi visível dentro do Congresso do Andes, né? De como é necessário para defender as nossas reivindicações, apontar que é um governo burguês. Não adianta só falar, olha, cuidado, que vai ter conciliação. Tem que falar que é um governo burguês, porque senão o pessoal vai ficar nesse compasso de espera, como se fosse, vamos esperar o governo se definir. E assim, não dá para olhar pela metade, não dá para olhar e falar, mas é um governo que tem Aniele Franco, que tem Sônia Guajajara, se a gente não vê que o poder principal está nas mãos dos latifundiários, né, da mineração legal, da Fiesp, né, assim, do grande capital, e principalmente subordinado ao imperialismo, né? Então, essa não declaração de oposição e, consequentemente, as bandeiras e métodos, ela acaba levando a desarmar a categoria para responder aos ataques que já estão vindo, né, na forma aí inclusive, de vitórias parciais. Então, desculpa por ter me alongado. Tudo bem. Então vamos aí para a próxima questão, gente. Vocês tocaram no assunto que já faz muito tempo aí que vem me incomodando bastante, né? Embora novamente eu seja que eu não seja da categoria, mas eu acho que eu tenho direito aí de palpitar, né, sobre o rumo do Andes. Sobre a questão da SP Conlutas, tem setores aí do Andes que querem desfiliar o sindicato aí da CSP Conlutas. Como que vocês veem esse ato? Né? Porque eu particularmente acho que se isso acontecer vai ser um grande erro, né? Na minha humilde opinião. Mas como que vocês veem aí esse ato de querer do Andes sair da CSP? Já aconteceu. Acabou de acontecer.
foi agora nesse congresso, né, que aconteceu agora. Foi de 6 a 10 de fevereiro, no Acre, né, que a gente estava lá, e aconteceu essa desfiliação. E ela aconteceu fruto de uma frente oportunista ali entre o que é o grupo da Chapa 1, né, que é a LB, que é a Resistência, PCB e outros agrupamentos, e o PT. Por que foi uma unidade oportunista? Porque foi uma unidade para tirar o Andes de dentro da Conlutas, né? E guiado muito mais por uma motivação aparelhista, porque para a gente a discussão sobre a relação do movimento docente com uma central sindical, ela tem a ver com uma perspectiva classista do problema da centralização das lutas da classe, principalmente da classe operária. A tarefa de criar uma central sindical, ela é uma tarefa que o movimento operário foi lutando para afirmar, né? Tentou ali nas vésperas da ditadura, com o Comando Geral dos Trabalhadores, a ditadura desmontou, no fim da ditadura conseguiu criar a CUT, né? Aí depois, com a legalização das centrais com o governo Lula, tem uma nova fragmentação, e para a gente o problema é como vamos unificar a classe. O que aconteceu ali no Congresso do Andes foi uma disputa de aparelho. Como o grupo da Resistência e do PCB, o PCB nunca construiu nem a CUT, né, nem a Conlutas, mas como eles se distanciaram, né, lembra que em 2005 tinha uma frente de esquerda entre PSTU, PCB, PSOL, né, juntos, né, mas isso se desfez. E aí as diferenciações que foram ocorrendo, também amparadas em erros da própria CSP Conlutas, da direção, né? Então tem uma base real ali, mas a partir de 2016, principalmente pela posição da Conlutas em relação ao golpe contra Dilma e tal, foi se criando essa condição para essa decisão que aconteceu agora em 2023 da desfiliação. Um pouco antes disso, em 2019, por exemplo, o Sinasef saiu com uma posição que era muito parecida com essa desse grupo dirigente, que era vamos sair da Conlutas para criar um fórum por liberdades das juventudes, era um nome enorme de um fórum, que para a gente, né, do POR, era a tentativa de criar um aparelho deles. Mas esse fórum nasceu morto, ele nunca teve vida real. E o Andes é um sindicato com muito recurso, ele tem um enraizamento, então me parece que tem um cálculo ali, ou de deixar o Andes à deriva, sem estar vinculado a uma central, que é uma perspectiva reacionária, né, porque quebra a ideia de que os trabalhadores precisam centralizar suas forças, ou é a tentativa de se apoiar no Andes para criar um aparato próprio, que a gente não sabe se isso vai ter alguma possibilidade, porque é um movimento muito artificial, não é um movimento da classe, é um movimento de cúpula, de aparato. E o PT, é claro, que tinha o interesse de desfiliar, porque quer enfiar de novo o Andes dentro da CUT. Então, o Congresso, ele teve uma aprovação por 2/3 para sair da Conlutas, e só conseguiu essa quantidade de votos, que foi majoritária, porque teve que aprovar a desfiliação sem discutir o que vamos fazer depois. Porque se fosse falar o que ia fazer depois, ia dividir esse bloco. Então, por isso que foi uma divisão que foi oportunista, né? Não foi com base em princípios classistas, e que se apoiou, inclusive, numa falsificação da história recente, né? De atribuir à própria Conlutas erros que também foram incorporados pela direção do Andes no passado, né? Então, teve vários elementos aí nesse sentido. Então, a gente teve uma defesa bem firme, né? Nós, do POR, os companheiros da RT, da permanência do Andes dentro da CSP Conlutas, né? Também os companheiros que compõem a Chapa 2 tiveram essa defesa, mas não foi suficiente, né, para manter esse vínculo. Mas para a gente, né, da corrente proletária na educação, o fundamental é a gente trabalhar para reunificar a classe pela base, né, passar por cima dessas direções burocráticas e poder trabalhar junto à classe operária, aos demais trabalhadores, para conseguir unificar as centrais, né, de fato, numa única central, porque essa ideia de que cada partido tem que ter uma central, isso é um atraso enorme para a luta de classes. Né? Então, a gente tem que deslocar o debate desse terreno aparelhista. E essa discussão vai continuar acontecendo lá dentro, né? Porque agora vai ter a disputa interaparelhista, interburocrática, para saber o que vai fazer na sequência, né? E a gente vai continuar defendendo a necessidade de unificar a classe, e que se o Andes estava dentro da Conlutas, que usasse ali aquele espaço de trincheira, né, para defender essa unificação.
Aí passo para a Gi complementar aí. Não, então, eu acho que além das intenções aparelhistas, tem um outro elemento aí que é o elemento que está vinculado à própria política desses dois polos majoritários no Andes, tanto o Renova quanto esse polo PCB Resistência, né? Que é a política de se mostrar cada vez mais dócil ao governo Lula, cada vez mais palatável, cada vez mais aberto a ficar nessa mesa permanente de negociação e pouco mobilizar na base, né? Conlutas é uma central que tem vários problemas, inclusive problemas metodológicos e etc., mas não dá para comparar a Conlutas com a CUT em termos de luta. É incomparável, não tem como fazer essa comparação. Não é uma central, por exemplo, que falou, olha, nós não queremos a revogação das reformas, muito pelo contrário, foi a única central que falou, nós queremos a revogação de todas as contra-reformas feitas pelo governo Bolsonaro, governo Temer e inclusive o governo Lula. Então, sair da CSP Conlutas também teve esse elemento, que é de elemento de caráter político, né? Não só aparatista, mas político, de se mostrar cada vez mais dócil ao governo, né? E, ao mesmo tempo, de enfraquecer a própria central, esse movimento de fragmentar a classe trabalhadora, para que não haja enfrentamento a um governo que a direção do Andes toma como seu, porque toma a vitória do Lula como uma vitória da classe trabalhadora, o que para a gente é um erro. Não foi uma vitória da classe trabalhadora, que isso fique bem dito, né? Então, esse movimento também tem um conteúdo político, que é um conteúdo político da adaptação ao governo de Lula e de Alckmin. Certo, então vamos aqui continuar aqui a nossa entrevista, né? Só novamente aqui reforçando, né, o que eu falei ontem numa live, né, tá chovendo bastante aqui em São José dos Campos, né, que inclusive é uma região próxima ao litoral norte de São Paulo, onde que aconteceu toda a tragédia. Caso, né, eu cair, né, eu ficar sem internet, é por conta disso, né. Inclusive teve uma chuva feia ontem em São José, teve enchente, não na mesma proporção, né, em São Sebastião, mas é bom colocar isso aqui. Mas enfim, vamos aqui continuar a nossa entrevista e torcer para estar tudo certo. Para a próxima pergunta, né, falar um pouco aí da educação superior, né, como que a Chapa 4 vê o cenário aí da educação superior, né, como que vocês enxergam, né, os problemas, contradições aí do ensino superior brasileiro? Posso começar, Soraya? Não, então, eu acho que para pensar em ensino superior no Brasil, a gente tem que pensar de uma maneira a partir da totalidade, né? Que papel cumpre o ensino superior no Brasil e que papel cumprirá o ensino superior no Brasil neste momento histórico, né? Nessa conjuntura histórica. Então, para isso, a gente tem que fazer um movimento de pensar o seguinte, para onde está indo o Brasil? Né? Para onde está indo o Brasil dentro de um cenário de uma crise mundial sem perspectiva de fechamento e com um processo de reestruturação produtiva que está colocado aí, que a saída burguesa para a crise é um processo de reestruturação produtiva que tem como seguinte eixo, uma nova redivisão internacional do trabalho, no qual, sobretudo, os países latino-americanos e a África são predominantemente primários exportadores. Até a plataforma, que era a plataforma industrial criada em países como Brasil, Argentina e México, está em processo de destruição para tornar esses países primários exportadores, tendo como centro, como carro desse setor primário exportador a mineração. Né? É por isso que a gente está vendo a tragédia Yanomami, não é por outro motivo. É por conta da demanda que está colocada por esse processo produtivo. Então, você coloca como centro de pesquisa e de tecnologia os países centrais, né? Os velhos países imperialistas como a Alemanha, como França, como Estados Unidos, e o imperialismo em ascensão, que é o caso da China, ali tendo uma disputa de mercado muito grande pelos semicondutores com os Estados Unidos, e para o resto do mundo, um processo muito grave de reprimarização da economia. Nesse cenário, qual que é o papel do ensino superior no Brasil? Bom, diferente de alguns países, o Brasil, o processo de pesquisa sempre teve vinculado ao ensino público brasileiro, ensino superior público, né? Para um país que está em largo processo de reprimarização da economia, que foi rebaixado na divisão internacional do trabalho, o que você tem é um sucateamento muito maior do que a gente viu na década de 90, início dos anos 2000, do ensino superior, né? Na verdade, o que a gente vê
no ensino superior, nesse momento, é um processo semelhante do que aconteceu com a educação básica na década de 70. Ou seja, você incha o ensino superior chamando isso de democratização, né? Você coloca uma parte significativa da população no ensino superior, no entanto, você rebaixa a qualidade desse ensino superior porque a universidade para de ter algum sentido para o desenvolvimento capitalista da região. Então, o cenário é esse, né? É isso que está colocado. E isso não vai ser alterado com uma mudança de governo, que foi o caso da vitória do Lula e do Alckmin. Muito pelo contrário, a tendência é que isso se aprofunde. E se aprofunde de que maneira? Com um processo grande de desinvestimento no setor público e uma ampliação vastíssima da educação privada. Inclusive, uma das bandeiras que nós defendemos, nós da Chapa 4, é uma campanha, que o Andes chame uma campanha, pela estatização de toda a rede privada de ensino, do ensino superior. Essa é uma bandeira nossa. Por qual razão? Em especial nas licenciaturas, o que você tem em cada esquina uma universidade privada, uma faculdade de quinta categoria para atender filhos de trabalhadores, porque a lógica da educação superior no Brasil é ser uma mercadoria hoje. E não ser um centro de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de ciência. Por quê? Porque o capital não precisa disso no Brasil. O capitalismo dependente não quer trabalhar com isso. Então, qual que é a perspectiva? É a precarização. É um processo de sucateamento semelhante ao que foi a educação básica na década de 70, que os governos militares fizeram, né, com uma das primeiras grandes mudanças estruturais que teve em termos de massificação da educação básica. Essa massificação nós estamos vendo no ensino superior. Hoje nós estamos falando já de analfabetismo funcional no ensino superior público brasileiro, né? Produto de todos os governos que passaram por aqui, dos militares, a Fernando Henrique, a Lula, a Dilma, a Temer, a Bolsonaro, enfim. E nesse momento tem essa particularidade, que é qual é o lugar que o Brasil vai ocupar na divisão internacional do trabalho, porque não se pode falar de ensino superior sem pensar em que papel cumpre esse ensino superior na própria reprodução do capital. Então, em nosso juízo, há um processo muito violento de precarização, de rebaixamento das condições de trabalho e de rebaixamento salarial, né? E de produção científica, porque a burguesia que se apodera do bloco do poder no Brasil não precisa de desenvolvimento científico, porque o papel que ela ocupa é o seu papel de exportação primária, né? Ou seja, produzir mais por meio do trabalho vivo do que do chamado trabalho morto e etc. Pelo menos é um pouco por aí que a gente está observando. Não sei se a Soraya quer completar. Eu acho que só pequenos complementos mesmo, porque o fundamental é isso. A burguesia no Brasil, né, ela abriu mão daquele processo da educação como o desenvolvimento de forças produtivas, de ciência, e até mesmo os momentos que a gente teve expansão, né, do ensino público no Brasil, quando precisava formar a força de trabalho. A gente está num cenário de que a juventude está condenada a grandes parcelas ao desemprego, à precariedade. Então, qual é o interesse das classes dominantes na educação? Então, a gente vê que as principais ações, elas estão sendo movidas nem mesmo para a formação de mão de obra, né? Ou, né, é uma ideia de abrir campos para valorização do capital. E isso está acontecendo amplamente no ensino privado, e os governos anteriores do PT foram governos que favoreceram muito o surgimento de grandes corporações, da entrada do capital estrangeiro, né, do capital financeiro nas instituições de ensino, e só que encobriu isso com o discurso da democratização, da inclusão, né, por meio do ProUni e do FIES. Não há nenhuma dúvida de que esse é o carro-chefe do governo para o ensino superior, isso foi falado nas eleições. E aí o que acontece com o ensino público? O ensino público vai ficando cada vez mais ilhado, né? A gente tem 90% das vagas das instituições que são privadas. E ainda assim, juntando público e privado, é um percentual muito pequeno da juventude que está no ensino superior no Brasil, né? Um percentual aí que não chega a 18%. Então, esses problemas a gente está colocando que não vão ser enfrentados junto com o governo, né? O problema da privatização que começou no ensino superior e agora se alastra para a educação básica por meio da reforma do ensino médio, não vai ser revertido junto com o governo vai manter integralmente o plano privatista, porque esse plano privatista não era do Bolsonaro,
é o plano privatista do capital financeiro que o Lula também implementou. FHC implementou um pouquinho, Lula um pouquinho, Dilma um pouquinho, Temer mais um pouquinho, Bolsonaro um pouquinho, é o mesmo plano. Então, por isso que a gente fala que vai ter que fazer isso em oposição, né, junto com as comunidades universitárias, junto com essa juventude trabalhadora que está fora do ensino, né, junto com os professores da educação básica. E aí, por isso que a gente coloca essas bandeiras, né, de que se a gente fala que a educação não é mercadoria, que ela seja 100% pública e estatal. Como que a gente vai conseguir isso? É no enfrentamento com o capital privado, é na luta pela estatização, pela expropriação, e é só dessa maneira que a gente vai conseguir fazer a educação ser direito universal, porque sem isso, né, sem ela estar sob controle dos que estudam e trabalham, sem ela ser de fato pública, ela vai estar sendo mercantilizada. Então, quem fala educação não é mercadoria, mas não tem as bandeiras e os métodos capazes de fazer a educação ser 100% pública, estatal, está no caminho pela metade. No final, está aceitando a privatização. Está tentando negociar dentro do caminho privatista um pouquinho mais de verba para as públicas, né? Um pouquinho mais ali para a gente. E a gente sabe que quando tem essa coexistência, vai pressionando, e não é só que tem o público e o privado coexistindo, as formas privatistas vão corroendo o ensino público. Né? A secretária de ensino superior que foi indicada, que é a ex-reitora da UFRJ, ela acabou de leiloar o terreno da Praia Vermelha, um terreno da UFRJ, né? E é por isso que ela entrou no governo, né? Porque os governos do PT foram os governos que fizeram ensaios ali de tipos de reforma administrativa, como foi a aprovação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a EBSER, que é um tipo de contratação que não é por concurso, né? Uma fundação pública de direito privado. Então, por isso que a gente coloca, né, que a defesa de um ensino de fato público, gratuito, que toda a juventude tenha direito a ingressar no ensino superior, isso vai depender dos métodos da luta de classes, de uma luta que vai, inclusive, muito além só da comunidade universitária. E a gente está disposto a defender isso e agregar pessoas que queiram lutar por isso com a gente. Vamos para a próxima pergunta. E como que anda a questão, né, salarial, as condições de trabalho da categoria? Nesse momento, está em curso uma mesa nacional de negociação permanente, que o governo, já desde o governo da parte do momento de transição, ele anunciou ao funcionalismo que ele garantiria essa mesa de negociação permanente. No passado, as direções do ANS chamavam essas mesas de mesa de enrolação. Mas hoje em dia, eles chamam de grande vitória, né? Agora temos tal. É claro que tudo é relativo, né? E a relação aí são os governos anteriores que não negociaram nada, desconsideravam tal. Mas também é importante lembrar que os governos anteriores não negociavam nada, porque também não se levantou uma luta salarial. O Paulo Guedes chegou a elogiar o funcionalismo pelo patriotismo. Olha, eles foram muito patrióticos, porque eles reconheceram que eles ganham bem, então por isso eles nem pediram para a gente reajuste salarial, né? Depois, quando que isso foi rompido? Não sei se você lembra, Guilherme, mas no fim ali do governo Bolsonaro, na verdade ainda no fim de 2021, ele prometeu que ia dar um reajuste só para os policiais. Aí, na hora que ele prometeu isso, aí as outras categorias do funcionalismo falaram, opa, a gente também quer. Mas não teve campanha salarial nos outros anos. Então, a conciliação de classes não começa com o governo Lula. Ela já se manifesta ali. Porque como os sindicatos e as centrais ficaram com o objetivo de, a gente precisa reconduzir o PT ao governo. Isso era o objetivo principal. Então, abriram mão de fazer uma luta real contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, por reajuste salarial. Então, a gente chega ao governo Lula com uma acumulação de muitos anos de arroxo salarial. Nossas perdas, elas ultrapassam 50%. Isso sem falar as questões que envolvem mudanças de carreira, que levam a perdas aí em torno de 60% para algumas categorias, né, dos professores. Então, a gente está com um acúmulo enorme de perdas. E não é aumento salarial, é aquilo que a Constituição fala, que todo trabalhador tem o direito ao reajuste do que a inflação comeu do nosso salário. E aí, o Bolsonaro falou que ia dar 6%, não sei o quê, acabou não dando nada, deixou um pouquinho ali dentro do orçamento, né? E começaram essas mesas de negociação. E a proposta inicial do governo ela é extremamente rebaixada.
as direções, elas já rebaixaram o valor que a gente teria direito. Elas não pediram lá 58%. Elas não, vamos pedir um reajuste emergencial de 27%. E a argumentação isso cabe no orçamento. A gente sabe que sindicalismo classista não reivindica aquilo que cabe no bolso do patrão, reivindica aquilo que é de direito dele, né? Então, eles já começaram rebaixando. E na primeira negociação, sem mobilização nenhuma, porque o pessoal acostumou na pandemia a chamar mobilização coisas que não são mobilização. O que nós temos de campanha salarial? Vamos começar com um tuitaço, depois a gente faz uma live e, no máximo, faz um ato que vão alguns diretores sindicais lá para Brasília, que não é envolvendo a categoria, a força coletiva do funcionalismo, não é fazendo paralisação de advertência com o governo. Então, é uma negociação sem mobilização, sem luta. E aí o governo fica muito à vontade para enrolar. Ele ofereceu esse 7,8%. Alguns setores já fizeram, sem nenhuma luta, uma contraproposta que reduziu pela metade o valor rebaixado inicial, né? Já passou para um valor bastante rebaixado. E o governo fez uma segunda reunião ontem, né? Em que ele falou, não tem uma contraproposta, ainda vou ver. E também, no Congresso do Andes, a gente aprovou várias medidas que a gente considera que são necessárias de serem revogadas. Mas, mais uma vez, se as nossas bandeiras não vierem acompanhadas dos métodos condizentes, porque a gente não vai conseguir revogar essas contrarreformas na mesa de negociação com o governo. Não vai ser fazendo lobby no parlamento, que tem aqueles parlamentares que estão na mão do grande capital das oligarquias políticas. Se a gente não entender que o dinheiro que falta para o trabalhador é o dinheiro que sobra para o pagamento da dívida, é o dinheiro que o governo negociou com o Centrão, que acabou o orçamento secreto, mas continua negociando com o Lira, que esse mesmo valor vai ser destinado para as bancadas, para as negociatas. Se a gente não vê essa totalidade, fica se iludindo que é o governo de todos, a gente vai preparar mais derrotas e mais perdas para os trabalhadores. Por isso que a gente está falando que precisamos urgentemente colocar a categoria em alerta, que não é um governo nosso, que a gente vai ter que conquistar os nossos direitos salariais, trabalhistas, né, com luta. Então, essa é a mensagem que a gente está colocando. Mas o caminho da direção das entidades é um caminho de, não, a gente vai esperar primeiro o governo melhorar a proposta para depois a gente chamar as assembleias. Imagina, né? E eles já estão colocando que precisa negociar dentro daquele orçamento que o Lula aprovou na PEC da transição, né? Tem que ser dentro das margens do possibilismo, né? Então, esse é o preço da conciliação, é o preço da capitulação ao governismo. E a gente está chamando os professores que não aceitam pagar esse preço da capitulação a voltarem a usar os métodos dos trabalhadores e a lutar pelo seu direito, inclusive um direito constitucional, de ter a reposição do que a inflação tirou do nosso salário. Só falar rapidinho sobre isso, Guilherme, porque tem uma discussão assim, mas será que é o momento de pressionar o governo Lula agora? Será que não é muito cedo? Será que a ultradireita não está armada para isso? Vejam só, o pouco de ciência que se produz nesse país se produz pela mão dos trabalhadores universitários. Eu acho que isso é muito importante ser dito. São as universidades públicas as que são responsáveis pelo pouquíssimo desenvolvimento científico que é voltado para a sociedade. Um dos exemplos é a vacina, né? Eu acho que todos se lembram do processo de desenvolvimento da vacina no Brasil, que você tem o Instituto Butantan, você teve a própria Universidade de São Paulo envolvida no processo, e etc. Né? O que acontece? O mesmo governo que foi eleito dizendo vou valorizar a ciência, está dizendo os trabalhadores da educação superior que não vai poder dar um reajuste de 7,8, que na verdade não é um reajuste, é uma reposição salarial que não chega nem na metade, nem próximo da metade do que foi arrochado durante todos esses anos, né? Então, aí a gente percebe quanto é frágil esse discurso de para que Lula foi eleito, né? Porque tinha toda uma discussão, não, mas Lula foi eleito para defender a ciência, só que a ciência não acontece de forma abstrata, ela acontece pela mão dos trabalhadores, nesse caso específico, pela mão dos trabalhadores do ensino superior, né? Por meio de pesquisas de trabalhadores do ensino superior. O que acontece nesse processo? Vamos dar um tempo para o governo respirar, só que se justifica a eleição do Lula, que era para devolver a civilidade para a sociedade brasileira, só que o mesmo governo que desvaloriza a ciência é o governo que diz que não vai dar reajuste para os trabalhadores que trabalham
com a ciência. Então, para a gente, essa contradição é explícita. E não tem outra forma de solucionar que não seja a partir dos nossos métodos e do nosso programa, que é um programa de mobilização permanente. Se a direção do Andes aponta mesa de negociação permanente, nós dizemos, nós temos que ter um processo de mobilização permanente, porque nada nos será dado. Tudo vai ser arrancado, e arrancado do mesmo jeito que a classe trabalhadora fez ao longo da história, se mobilizando, paralisando, se organizando e etc. Certo. Gente, tocar no assunto novamente aí, eu palpitando no sindicato que eu não faço parte, sobre, né, o modelo, né, do sindical aí dessas eleições, da qual, né, a Soraya me contou, né, em off, né, que a possibilidade de vocês não conseguirem lançar a chapa 4 é grande, né, por conta aí da exigência, né, que o Andes coloca, né, grande. Eu particularmente acho isso antidemocrático, por mais que eu fiz a crítica aí para vocês, né, no começo aí da live. Eu queria que você falasse desse modelo antidemocrático. Vocês precisam ter quantas agentes em quantos estados para poder conseguir lançar a chapa? E eu acho isso meio complicado. Eu queria que vocês falassem um pouco mais. Você que começa essa, Pode né, começar, gente? gente. Você quer falar? Quer que eu fale? Não, eu posso falar. Posso falar. Assim, em primeiro lugar, eu acho que reforçar o caráter antidemocrático que está colocado. Né? Não é apenas uma questão de nomes em estados, mas também a paridade de gênero entre esses nomes na composição da chapa e etc. Né? São 83 nomes, se eu não estiver enganado, são 83 nomes para compor diversas regionais espalhadas num país que é um país de caráter continental muito grande, né? E existe a possibilidade da gente não conseguir, mas como lutadores que somos, nós vamos até o final, chamando inclusive as pessoas que se identificam com o que a gente está colocando para que venha compor a chapa, né? Acho que essa possibilidade de conseguir a inscrição da chapa é uma possibilidade pequena, mas para a gente o fundamental mesmo, o centro da questão, é evidente que se a gente conseguir montar a chapa, ela é muito importante, mas todo o centro para a gente, diferente inclusive das outras chapas, não está se a gente vai dominar ou não o aparato, se a gente vai colocar a política ou não. Esse é o debate central. Se vai ter um grupo dentro da categoria dizendo, olha, aqui é um setor classista, aqui é um setor que não se rendeu ao canto da sereia do governo Lula e do Alckmin, e aqui nós somos uma oposição clara a esse governo, uma oposição pela esquerda, inclusive servindo de referências para outras categorias, que isso já está em processo de acontecer, outras categorias falam, olha, nós temos que fazer a mesma coisa, né? Então, se a gente consegue isso, para a gente é um ganho. Um ganho enquanto organizações políticas, um ganho enquanto classe trabalhadora que entende que tem que lutar de maneira organizada. Né? Esses critérios do Estatuto do Andes são altamente antidemocráticos e para não formar oposição, que se diga de passagem, porque impede a formação de oposição, considerando que quem consegue esses nomes é quem já esteve ou está no aparato, né? Consegue preencher esse quesito. Só que para a gente, a nossa preocupação central não é ganhar o aparato do Andes. A nossa preocupação central é construir por baixo, na categoria, um corpo de trabalhadores da educação superior que consiga responder de maneira classista à conjuntura que está colocado. Eu acho que esse é o fundamento da chapa 4. Isso também nos diferencia das demais chapas. Então, a gente não vai vender a alma para o diabo para poder estar no aparato. É evidente que convite para as outras chapas existem, existiram e etc. Mas não é essa a nossa discussão. Nossa discussão é uma discussão programática. A gente não quer estar no aparato a qualquer custo. A gente tem um programa a ser defendido e a gente vai até as últimas consequências com esse programa, inclusive depois das eleições. A gente vai continuar um trabalho por dentro da categoria, que é mais importante. Complementando, hoje a gente estava distribuindo os companheiros, né, de São Paulo estavam distribuindo na fábrica da Volks um material sobre a batalha dos companheiros lá para conseguir fazer a comissão de fábrica da Volks. E uma das coisas que eles mostravam é que um dos percursos de burocratização foi que foram substituindo,
que os trabalhadores de uma ala poderiam eleger seus representantes, pela necessidade que você tem que ter um chapão completo já de todas as fábricas, todas as coisas para conseguir montar a chapa. Então, é mais ou menos esse princípio, né? Então, o critério é esse, 83 nomes, sendo que 11 são da direção nacional, assim, do bloco de presidentes, secretários e tesoureiros. Aí tem todo o restante distribuído em 12 regionais ao longo do país. E dentro de cada bloco desse, né, é necessário que tenha, no mínimo, metade de mulheres. É claro que o que se coloca como o estímulo a que mais mulheres participem do sindicato, tal, vira mais um critério burocrático que dificulta os grupos, né, de conseguirem preencher todos os critérios regionais, de gênero, né, todos esses elementos aí para constituir. Então, a gente já divulgou nosso grupo, né, de 11 camaradas valorosos aí que estão construindo, e a gente está batalhando para ir preenchendo, né, as secretarias regionais. E essa questão de uma estrutura burocratizada, ela não é só em relação à questão da chapa. A gente está vindo de um congresso que ele teve vários elementos ali já de burocratização também, né? Então, é um congresso extremamente longo, né, que é uma semana de congresso, mas parece que nunca tem tempo para as discussões mesmo de fundo, sabe? O pessoal fica ali corrigindo texto numa plenária com 600 pessoas, né? A direção faz isso nos grupos, que faz com que a gente gaste o tempo com minúcias e não tenha o tempo, de fato, para discutir os rumos do sindicato, as nossas políticas mais gerais para a educação, os filtros, né, nos grupos de trabalho para que as propostas cheguem à plenária. Então, são elementos assim que estão sinalizando, né, para um processo de burocratização e que, para a gente, forma e conteúdo está totalmente ligado. Se o sindicato não estiver organizando as lutas, ele vai ficando cada vez mais refém das disputas de aparato. E aí vai sendo sufocado o debate crítico ali dentro. Então, a gente precisa, né? A nossa proposta é recuperar esse sentido de luta, porque aí esse conteúdo também vai fazer com que a necessidade da forma se dinamizar vai se colocar. Porque se a gente tivesse ali, de fato, aprovando um calendário de lutas de acordo com o que a realidade nos exige, a gente não ia perder tempo com revisão de português, não ia perder tempo com academicismo, né? A gente ia, de fato, estar discutindo aquilo que ia nos preparar para enfrentar essa conjuntura. Mas como não há disposição dos principais grupos de enfrentar o governo, aí a gente desperdiça, né, o encontro ali de 600 professores de várias instituições em nome, né, de um esvaziamento do debate político. Então, isso também é um elemento aí que eu queria trazer. Vamos aqui então para a última pergunta, gente. Falar de conjuntura nacional e fazer uma pergunta ampla, que está aí a margem aí para outra live, mas eu acho que dá para fazer um resumão, né? Como que a Chapa 4 vê a conjuntura política nacional e também internacional? Aí ficou difícil, hein, Guilherme? A pergunta foi ampla mesmo. Mas, assim, a gente, na intervenção no Congresso e nos nossos documentos, a gente tem colocado de forma bem pé no chão, que o que a gente propõe, e que às vezes o pessoal acha que é um delírio, né? Mas o que a gente propõe está muito amparado numa análise tanto da conjuntura como da nossa formação social. Então, qual é a análise da conjuntura internacional? De que estamos vivenciando, né, o aprofundamento da crise do capital, quais são os prognósticos, né, dos próprios organismos do imperialismo, de que há graves, sérias possibilidades de que as principais economias mergulhem numa nova recessão mundial. A gente vê como a dinâmica da crise do capitalismo, ela condiciona que amplie-se a guerra comercial e as tendências bélicas. Então, é o momento que a guerra da Ucrânia completou 1 ano. E o nosso sindicato se recusa a discutir a guerra da Ucrânia, por exemplo, né? No congresso passado, os companheiros, né, a gente tentou fazer esse debate, porque a gente sabe que isso tem várias consequências para os trabalhadores, né? E essas tendências bélicas que estão postas, né, na questão da Ucrânia,
que estão postas no cerco à China, né, e que exigem respostas classistas, né, que unifiquem a classe operária mundial para responder, né, para a gente não reforçar as farsas, né, do imperialismo, que cria pretextos para dar vazão para suas necessidades bélicas, mas que também não oculte a opressão nacional que está acontecendo na Ucrânia por parte do governo russo. Então, essa análise da conjuntura, ela também considera que internacionalmente existem tendências de luta. Na Europa tem se levantado o movimento, na França contra a reforma da Previdência do Macron, na Inglaterra contra o alto do custo de vida, né? Em outros países, aí, em outros continentes, tiveram levantes, como no Sri Lanka, né? Contra efeitos mesmo dessa crise, né? Na alta do custo de vida. A gente viu o povo peruano lutando contra o golpismo com muita gana nas ruas, inclusive a nossa chapa, no dia 9 de fevereiro, que foi o dia que a CGT peruana tinha chamado uma greve geral no Peru, a gente foi até o consulado, porque a gente estava no Acre, ali pertinho da fronteira com o Peru, e a gente fez ali um pequeno ato de solidariedade ao povo peruano. Então, essa análise internacional, ela condiciona também os limites em relação às margens que o governo do PT vai ter. Porque como é um governo que não tem nenhuma pretensão de enfrentar o imperialismo, ele vai tentar ficar ali negociando as suas margens, né, dentro da política pró-imperialista. Né? Na economia isso está claro, a Haddad está sinalizando, a gente precisa de um ajuste fiscal. Né? Então, a divergência é quão grande vai ser esse ajuste, como vai ser, mas não tem nenhum questionamento à dívida pública, ao pagamento. Então, esse governo, inclusive, ele vai ter menos margem do que foi o governo anterior do PT. E também tem um elemento que tem a ver com a dinâmica da crise mundial, que vem a crise, a burguesia descarrega sobre os trabalhadores, há tendências de lutas de classe, e a burguesia também responde recrudescendo uma resposta direitista, tendências fascistizantes. Então, isso está colocado na realidade. Então, isso faz com que o governo Lula, ele, que é um governo burguês, como qualquer governo, né, que saia das eleições burguesas, mas ele nasce já mais atrelado ao imperialismo do que os governos anteriores do PT. Ele nasce mais subordinado às oligarquias políticas, porque também ele está acossado por uma ultradireita golpista que está conspirando e que, se tiver oportunidade, vai tentar sair desse cenário de uma aventura golpista para tentar um golpe real, né? Que não tem condições nesse momento de se afirmar. Por quê? Quando que um golpe no Brasil tem condições de se afirmar? Quando o grande capital está junto com os golpistas. Foi assim em 64, que o imperialismo, Fiesp, latifundiários fizeram a conspiração e fizeram o golpe. Foi assim com a Dilma, né, que teve que ter o aval do imperialismo, da Fiesp, e nesse momento o Lula está expressando os interesses do imperialismo, da Fiesp, então essa aventura golpista não se coloca. Mas para a gente, a análise, quando a gente fala que é necessário criar uma oposição revolucionária, é claro que isso não está restrito ao Andes, a gente sabe que a nossa atuação no Andes, ela, né, do ponto de vista das nossas organizações, ela está subordinada à necessidade de fazer um trabalho para que a classe operária se levante, avance na sua consciência de classe, né, para romper com os bloqueios das burocracias, inclusive as burocracias governistas, para que se coloque em movimento, tanto para lutar pelos seus direitos imediatos, suas pautas imediatas, mas para que a gente tenha, de fato, condições de não ter que ficar escolhendo entre o menos pior ou ficar dentro do possibilismo de, como o governo, para garantir sua governabilidade, precisa atender primeiro o imperialismo e as oligarquias, a gente está se recusando o papel de que a gente tem que ficar negociando as migalhas que sobra depois que ele dá essas grandes fatias para esses setores. E para isso, precisa de trabalho junto à classe operária, porque o momento em que o movimento docente foi classista foi por impacto direto do classismo da classe operária ali nos fins da ditadura. Quanto mais se perde esse papel da classe operária, mais o movimento docente vai regredir. Então, por isso que a gente faz esse trabalho combinado, que a gente atua no movimento sindical docente, porque nós somos professores e a gente tem o dever de atuar onde a gente está trabalhando, mas a nossa prioridade é
contribuir para que a classe operária consiga se erguer, criar suas organizações revolucionárias, seu partido, né, para que a gente possa não só lutar por direitos, salário, mas lutar de fato pelo fim da exploração, das opressões, pelo fim da sociedade de classes. Esse é o sentido, assim, né, da nossa atuação, o sentido mais profundo que está por trás desse nosso objetivo. Gisele? Vou falar de maneira bem breve. Eu acho que, além de tudo isso que a Soraya coloca, o que para a gente, trabalhadores que estamos no Brasil, está colocado, também tem tudo a ver com esse processo muito brutal do como que o capital está tratando a classe trabalhadora, não só no mundo, mas nos países periféricos isso é ainda pior, né? O cenário que está colocado para o Brasil para frente não é um cenário de desenvolvimento das forças produtivas, não é um cenário de bonança, muito pelo contrário. É um cenário de destruição das forças produtivas, destruição de parques industriais, avanço do agronegócio e da mineração na Amazônia, portanto, destruição do meio ambiente, destruição dos povos originários, e um processo brutal de destruição de empregos fabris, né? Então, o que está colocado é um processo de penúria para a nossa classe. E diante desse processo de penúria, que é um processo altamente radical do ponto de vista burguês, ou seja, a burguesia vai à raiz do problema, queimando forças produtivas, destruindo postos de trabalho, colocando as forças de repressão, seja o judiciário, seja diretamente o poder militar, contra as organizações da classe trabalhadora, a nossa resposta também tem que ser radical. Radical no sentido de ir à raiz, ou seja, radical de dizer, chamar as coisas pelo seu nome, né? Então, temos aí um governo burguês, temos aí uma burguesia a ser enfrentada e não podemos fazer de maneira desorganizada. O que nós tentamos fazer no Andes é de maneira organizada. Isso se restringe ao Andes de forma nenhuma. O Andes não é absolutamente nada sozinho, que isso fique bem claro, né? Quando a gente diz que é preciso unificar a classe operária, a classe trabalhadora, é preciso dizer o nosso sindicato e a nossa categoria sozinha não é nada. Não tem força para enfrentar o governo. Mas a gente quer, a partir de um polo, que seja um polo revolucionário dentro da categoria, se unificar com polos revolucionários também em outros setores da classe trabalhadora brasileira. Porque a discussão socialismo ou barbárie está colocada, só que a barbárie já foi ativada, né? Então estamos correndo contra o tempo. Eu vejo as coisas daqui da Amazônia, então é muito duro, é muito profundo. Eu vejo o processo de destruição, vejo o processo de barbárie, de trabalhadores que perdem o emprego na Zona Franca e tem que virar garimpeiros, enfim, de destruição de povos originários, etc. A resposta para isso tem que ser à altura. Portanto, essa resposta tem que ser altamente radical, de tratar as coisas aí pela raiz. É um pouco isso. Obrigado, Guilherme. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Soraya e a Gisele pela participação. Desejo sorte aí na chapa e que vocês consigam aí, né, inscrever a sua chapa aí para as eleições do Andes. E passo a bola aí para vocês fazerem as considerações finais. Pode começar, Gisele. Vamos lá. Não, é bem rápido mesmo, assim. Tô olhando o horário aqui, é bem rápido. Primeiro, agradecer, Guilherme, pela abertura. Uma abertura extremamente democrática. Acho importante que o canal tenha essa perspectiva democrática com todas as organizações aí que estão no campo dos trabalhadores. Queria fazer o convite a todas as pessoas, a todos os companheiros que são base do Andes a compor conosco, que tem acordo com esse programa, independentemente se você é organizado em alguma organização política ou não, se você é independente, venha conosco. Ainda que a gente não tenha condições nesse momento de apresentar uma chapa, a existência de um polo, que seja um polo de resistência classista a esse governo e oposição é muito importante. Então, todos os camaradas estão convidados aí para compor a chapa 4, considerando que aqui é uma chapa de trabalhadores e sem interesses aparatistas, né? O nosso interesse é um interesse programático de mobilização permanente da nossa categoria. É isso, muito obrigado. Soraya? Também agradecer, né, mais uma vez pelo espaço, essas possibilidades da gente debater as ideias, expor, né, são muito valiosas.
Acho que essa experiência que a gente está fazendo de frente com os companheiros da RT tem sido uma experiência muito boa, de muita camaradagem, uma construção. É isso, né? Quando o objetivo não é aparelhista, não tem cotovelada, né? Assim, entre um e outro ali, porque a gente não está nesse tipo de disputa, a gente está assim, fazendo um percurso bem saudável mesmo, de querer projetar essas ideias dentro desse meio, né, do movimento docente, para além dele. E para quem quiser entrar em contato, né, o nosso Instagram é o @andes.classista. Depois eu vou passar para o Guilherme o link, né, se ele puder colocar ali nos comentários, para quem quiser entrar em contato, ter acesso, ver outros materiais. E a gente está fazendo esse processo, né, para até o dia 13 de março inscrever, e fica o convite mesmo aos companheiros que quiserem apoiar, quiserem se integrar. Mas, para além disso, a gente já está aí pensando várias iniciativas para a gente dar continuidade ao debate sobre a educação, como fazer o enfrentamento às opressões do ponto de vista classista, sem ceder, né, a esse discurso culturalista, pós-moderno, né? Então, da gente, de fato, relacionar essas opressões com a sua raiz de classe e poder lutar unitariamente para eliminar. Então, a gente está aí com várias ideias de continuidade dessa frente, né, que vai se expressar nas eleições, mas vai muito além do processo eleitoral que está em curso para o Andes. Então, agradecer aos companheiros da RT, né, nessa caminhada nossa, ao Guilherme aqui, todos os companheiros do Mesa de Debates pelo espaço, e fazer o convite, né, aos demais companheiros aí para fortalecerem essa construção. Muito obrigada. Então aí, pessoal, mais uma vez agradecendo a Soraya, a Gisele, e também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Lembrando sempre aí de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates Título Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este vídeo e outros vídeos também. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates Título Pouco. Siga a gente no Instagram. E quem quiser, colabore aí com o nosso Pix 385 007 02800. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e fui!